professores, pais que nos acompanham, tudo bem? Sou a professora Elaine, vou moderar a aula da professora Andreia. Antes vou fazer aí a minha descrição para vocês. Então, eu sou branca, alta, cabelos cacheados na altura dos ombros. Hoje eu estou com uma camiseta preta do Mickey, uma calça verde, um sapato preto. O meu sinal é esse aqui, ó, que representa aí os meus cachos quando meu cabelo está solto, ok? Andreia? Olá, Elaine, olá, professores e alunos. Mais uma aula aí sobre construção de personagens, corpo e emoção. E hoje, fora a minha parceira, né, de todos os dias, praticamente, eu tenho mais um parceiro aqui, vocês conhecem bastante. Eu diria que ele é mais um ator do CMSP, certo? E na vida também, hein? Que ele é de verdade. Eu estou com o Jocélio. Oi, Pro! Olá, pros lindas! É um prazer estar com vocês aqui nesta aula, com as duas divas, né, do Centro de Mídias, a Pro Elaine e a Pro Andreia. Espero aprender, poder compartilhar um pouquinho dos meus conhecimentos com vocês. Bom, eu vou fazer a minha descrição porque eu esqueci, né? Eu emendo uma coisa na outra, então vou voltar aqui. Eu sou branca, estatura mediana, tenho cabelos compridos, mas estão presos. Uso óculos, estou com uma blusinha preta, uma calça jeans, uma sandália preta. E o meu sinal é este. Pro? Eu sou branco, tenho aí uma estatura mediana, estou com um macacão bege, tenho o cabelo levemente comprido, está preso, e este é o meu sinal. Olha só. Muito legal. É que eu gesticulo muito, esse é o meu sinal. Que legal. Muito legal esse sinal. Bom, vamos aos objetivos da aula. Pode colocar? Reconhecer, valorizar, fruir e produzir manifestações artísticas em geral com base em critérios estéticos e no exercício da sensibilidade. Refletir sobre como corpo e emoção dialogam para a construção de sentidos e apresentar o cinema mudo e compreender que histórias podem ser contadas sem o uso da linguagem verbal, né? Eu tenho primeiro um compartilhando conhecimentos. Vou deixar para vocês essa perguntinha. Quem puder, por gentileza, responda. E na hora da interação, venha para nós aqui, venha compartilhar conosco. Você conhece cinema mudo? Conte-nos a respeito, né? E a gente tem uma fotinho aí pequenininha, né, nessa imagem, de Charlie Chaplin, né? Que eu acho que é o nosso maior representante, ou pelo menos aquele a que a gente mais faz referência, né, quando a gente pensa em cinema mudo. Então vamos lá. Olha só. Introdução parte 2. Pode ler, Elaine, por favor? Sim. Após os estudantes criarem personagens com características visuais bem marcantes, chegou a hora de perceber como os detalhes e as sutilezas de representação podem contar uma história. Apreciação de duas vertentes do cinema mudo. Pode parar um pouquinho. Olha só, nós não conseguimos passar por aqui para vocês. Então, essas duas observações aí seguintes, vocês vão precisar fazer internamente, né? Vão fazer aí com seus professores, certo? E os professores a mesma coisa. Passe para os alunos, porque aqui a gente não consegue passar por conta de direitos autorais. Então, eu trouxe, vou continuar a leitura, mas eu trouxe alguns vídeos curtinhos que nós conseguimos para ilustrar um pouquinho. Pode continuar, Elaine. Observe a diferença de ritmo das narrativas, o estilo de filmagem, closes em Joana d'Arc e planos abertos em O Vagabundo, além das próprias interpretações. Vale ressaltar que Charlie Chaplin tem uma estética de representação denominada pantomima, utilizada no curta de ficção Buscando o Amor. Bom, esse é o momento que chega naquele quadrinho que aparece no mapa chamado De Olho na Integração, né? E não à toa o professor Jocélio está aqui, né? Eu assisti um pouco da aula que ele fez com a professora Fernanda e eles já falaram sobre isso. Então, melhor trazer, né,
o professor para já até falar o que foi dito e o que não foi dito sobre isso, porque o professor também tem uma experiência em relação à pantomima. Então, olha só, de olho na integração. Professor, o componente expressões artísticas, corpo e movimento também está estudando na atividade 2 o movimento pantomímico. Sugerimos uma conversa com o professor do componente para vislumbrar uma efetiva integração, além da que será sugerida na atividade das próximas semanas. Então, olha só, professor, eu li um pouco, então eu falo para vocês, eu gosto de trazer alguém que tenha experiência da atuação, né, da prática, porque eu vou pelas leituras. E eu li bastante sobre pantomima e sobre mímica. E na verdade eu vou até colocar para você se eu entendi corretamente. Então, primeiro que a pantomima está dentro, é um subgênero de mímica. E aí eu entendi que, eu não sei se eu entendi certo ou se eu entendi o contrário, que a pantomima é essa expressão corporal mais focada nos movimentos da face, na expressão facial e nas mãos. Que num primeiro momento ela não tinha cenário e ela até utilizava algumas partes aí com linguagem verbal, mas parece que para cá, né, de uns tempos para cá, isso mudou e ela fica mais focada, então, nessa expressão facial, nessa expressão das mãos. Existem os que utilizam somente aquela maquiagem branca no rosto e as luvas, né, para destacar, e a boca, cor diferente, né? E parece que existem uns outros que utilizam também essa pintura, mas aderem a algum figurino diferente. Falei besteira? Não, está corretíssima, né? Com relação à pantomima, a gente tem aí uma construção de saberes relacionado mesmo à expressão facial, né? Ela é muito intensificada. Quando a gente fala de mímica, eu já vou trabalhar até mesmo uma dinâmica bem diferente, né? O dinamismo, ele ocorre de uma forma mais intensa. Então eu vou trabalhar bastante com o corpo inteiro, né? Com a representação também do espaço através da mímica. Tá. Já com a pantomima, não. A pantomima eu vou concentrar mesmo a minha expressão dentro da construção, da criação facial, né, da movimentação do meu rosto. Claro, as mãos também serão utilizadas, a gente vai se comunicar, né? É uma técnica que ela já é trabalhada desde das grandes civilizações aí antigas, né? Que a gente tem alguns registros com relação a essa técnica. Mas que ela se intensificou muito através da era silenciosa, que a gente chama que é esse período mudo dentro da história do cinema. E que é mudo porque exatamente não existia a tecnologia do áudio. Exato. Né? Não é porque ele era mudo porque era uma opção. Não. Era mudo porque não existia mesmo essa questão do áudio, né? Exato, que é a era silenciosa, né? Por isso que a gente chama que é a era silenciosa, porque você não tinha esses recursos. Até tem alguns questionamentos que quando a gente conseguiu, né, esses recursos dentro da história do cinema, alguns pesquisadores, os mais clássicos, vêm a alegar que até o processo criativo caiu, né? Na verdade, é aquele velho paradigma do clássico com o contemporâneo, quando você tem uma nova possibilidade, uma nova roupagem, acaba quebrando aí os paradigmas. E, na verdade, só ampliou a potência, né, que é o cinema, por exemplo, hoje. Tá. Então, entendendo que, olha só, nós conseguimos contar uma história por meio da pantomima, né? E isso eu acho que é um foco para eles, né? A questão... Primeiro, a gente já tem focado bastante a questão da expressão corporal, né? Do quanto corpo e emoção são indissociáveis. Então, a gente, trazendo o movimento pantomímico agora para vocês, é mais um argumento, uma justificativa de que isso é de fato possível. Então, olha só, nós temos uma curadoria, pode colocar para eles. Então, A Paixão de Joana d'Arc, Charlie Chaplin, O Vagabundo, Pantomima e Mímica, que dá para vocês entenderem um pouco mais, né? Fazer uma diferenciação. Existem 2 vídeos do Chaplin e o cinema, e há 125 anos nascia Charlie Chaplin. São vídeos curtinhos, mas também que a gente consegue ter uma ideia de como era essa questão do cinema mudo. Isso é o que
eu estou sugerindo, mas vocês têm os filmes para assistir e em casa vocês conseguem fazer isso. Aqui nós não conseguimos. Então sempre trazemos assim vídeos curtinhos, né? Mais para ilustrar mesmo. E um para saber mais aí, que é Tirando o Mofo, A Paixão de Joana d'Arc e A Lenda da Maior Atriz da História, que também o material faz uma referência aí, né? Para vocês se atentarem por que a atriz que representa então a Joana d'Arc é a melhor, para vocês tentarem encontrar aí as justificativas por meio da atuação dela mesma, né? E eu trouxe 3 vídeos curtinhos, então eu passo um vídeo, volto um pouquinho para nós, para que o professor complemente alguma coisa, ou então a Elaine também, e depois a gente continua e passa para o próximo. Vamos lá, para o primeiro, Charlie Chaplin, The Kid. Que bonitinha também a última cena, né? Olha só, nada foi dito, mas quanta coisa, nada foi falado, vamos dizer assim, mas quanta coisa foi dita, né? Nas expressões deles. É verdade. A ferramenta aí, falando de expressão corporal dentro do cinema mudo, ela é muito necessária porque você começa a achar possibilidades de ocorrer a comunicação interpessoal com o nosso corpo. Então, se eu não tenho essa possibilidade de falar, como né? Se de repente eu fosse dar uma aula aqui, hoje nós temos vários outros recursos, temos a legenda, né? Temos o intérprete de Libras, que pode fazer essa transposição dos nossos pensamentos. Mas você imagina no período, né? Com ferramentas que o ator, né? Ele poderia buscar para chamar a atenção mesmo, concentrar, né, a atenção do público para a mensagem que ele quer transmitir ali. E a questão do olhar, né, o olhar, a gente vê o caminhar, ele chama atenção, ele é diferenciado, né, o modo como gesticula, mas o olhar, nessa última cena como o André trouxe para a gente, você percebe essa troca de olhares entre a criança, entre o Chaves, que já traz toda uma narrativa, toda a construção. Se você fizer um recorte só desses 5 segundos aí dessa película, você tem a possibilidade de entender todo o fio condutor do filme. Bem legal. E me fez também lembrar a aula de ontem, quando nós falamos dessa questão da expressão corporal, e até falamos um pouquinho de inclusão, né, Elaine? E olha só, a chance também que a gente dá para os alunos que, de repente, então, não falam, participarem, né? Para eles entenderem, eles podem fazer parte de uma apresentação, eles podem fazer uma personagem que só vai expressar por meio do corpo mesmo. E olha só, você, aluno, o quanto esse seu colega vai enriquecer o seu trabalho. Sim. Né? Em vez de você achar, nossa, mas ele não consegue falar, ele não vai conseguir, ou ele é um cadeirante, olha, as possibilidades. Quantas possibilidades de você incluir os seus colegas na atividade. Nós temos também esse objetivo. Às vezes a gente não deixa muito claro, mas a gente está sempre pensando quais são as possibilidades para que todos, de fato, sejam incluídos dentro da sala de aula.
Falei besteira? Não, é super pertinente. É realmente a gente ampliar a nossa caixa de ferramentas. A gente costuma dizer que o ator ele tem uma caixa de ferramentas, né? Então, se ele necessita ali de alguma expressão, ele vai buscar as ações, os gestos, a expressão corporal necessária para o que você... para a sua intencionalidade, o que você quer provocar com aquelas ações, não é verdade? Então, toda a construção que a gente tem coletiva, né, na sala de aula, na sua unidade escolar, esse processo de criação colaborativo, ele vai o quê? Vai ampliar essas ferramentas para que você possa utilizar em qualquer dimensão aí da sua vida. Porque, professor, eu não quero ser ator, mas de repente não, é necessário na contemporaneidade, em qualquer que seja a área de conhecimento que você vai buscar dentro do seu projeto de vida, é a comunicação. E a comunicação, ela é o quê? É a expressão, tanto oral e também a expressão corporal. Muito bom. Vamos assistir a mais um vídeo. Vamos lá, pode soltar o próximo. Mais uma vez, a última cena foi também bastante representativa, né? A última cena, o olharzinho dele para ela, foi muito legal também, né? Não precisa falar mais nada, não é? Quando você tem esse recorte, né, você já começa a perceber ali o fio condutor, qual era a intencionalidade da personagem, e dá para perceber que ele mescla bastante ali, tanto a pantomima quanto a mímica nesse segundo vídeo, né? No primeiro a gente teve um foco bem interessante para a pantomima. Já neste ele aparece a possibilidade, a vertente ali do dinamismo que existe dentro da mímica, a construção do tempo, do espaço, a relação com o espaço cênico que a gente tem naqueles movimentos onde ele interage com outro personagem, quando ele vai em busca de locomover mesmo a personagem. Então tem um apelo muito forte com relação à técnica da mímica. A Elaine tinha chamado a atenção ontem a questão do riso, né, Elaine? De nem sempre ser de alegria. E ele traz uma coisa assim também, acho. Hoje eu queria fazer uma pergunta, vai ser mais o seu pessoal mesmo, né? Porque a gente observa esse cinema mudo, mas no curta, né? Curta-metragem, a maioria não tem fala. Você acha que hoje, né, com a característica da sociedade que a gente tem, agitada aí o tempo todo, você acha que pegaria aí um longa nesse estilo? Olha, mudo? Eu acho que nós não estamos habituados a consumir esse tipo de material. Então, até mesmo acredito que os professores que estiverem assistindo a aula sabem que quando a gente está fazendo um processo de pesquisa, você realmente tem que se sentar, se concentrar para ocorrer essa comunicação, né? Essa ligação com a obra, Elaine. Então, a gente demanda de uma atenção, de realmente uma atenção maior, né, um preparo para este momento. Porque hoje a gente tem uma dinâmica muito diferente. Você produz cada vez vídeos mais curtos, né? Você vê o que a gente consome, principalmente nas redes sociais. São vídeos muito curtos, que não podem ter muita informação com relação à escrita, a oralidade mesmo. E você concentra muito na questão estética.
né? O som, a música fala realmente muito mais do que a mensagem que o próprio ator, né, ou o influencer, vamos dizer assim, que esse é um dos temas que a gente tem dentro das redes sociais. Eu acredito que é interessante como processo de pesquisa para que você entenda e compreenda como a relação entre as redes sociais, a linguagem do vídeo, do cinema, ela interage com as nossas dimensões hoje, como ela foi construída, né? Que foi um caminho, um processo. E também, para quem quer aprofundar os seus estudos com relação à linguagem teatral e à linguagem do cinema, é fundamental que tenha esse tipo de nutrição estética. Bom, eu vou chamar a vinheta e o professor vai continuar aqui com esse monte de informações que ele está trazendo para nós aqui, que para mim é um monte de coisa nova. Vamos lá! Enfim.